Eu estava segurando o garfo quando ouvi a voz da minha filha Patrícia, baixinha, sussurrando para o Marcelo enquanto ele se levantava da mesa. Enquanto eu a distraio, vai até a casa dela e troca as fechaduras. Temos 50 minutos, no máximo. Meus dedos apertaram o metal do garfo com tanta força que senti a pele esticar sobre os nós dos dedos. 70 anos de vida, e eu nunca imaginei que ouviria minha própria filha. A menina que eu criei sozinha, que eu vesti, alimentei, eduquei, planejando me roubar. Não roubar meus objetos, roubar minha casa, meu lar. O lugar que eu construí tijolo por tijolo, depois que o pai dela morreu e me deixou com uma criança de 3 anos e uma conta de luz atrasada. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para que mais pessoas ouçam isso. Fingi que não tinha ouvido nada. Continuei cortando o bife que eles tinham pedido para mim, o prato mais caro do cardápio, porque era meu aniversário e Patrícia tinha insistido que eu merecida ser mimada. Agora eu entendia o mimo. Era a última refeição antes da execução. Eles estavam me celebrando enquanto planejavam me tirar tudo. Marcelo deu um beijo rápido na testa de Patrícia e murmurou algo sobre voltar logo. Ela sorriu para ele, aquele sorriso que eu conhecia desde que ela tinha 5 anos e mentia sobre ter escovado os dentes. O sorriso de quem acha que está sendo esperta. Ele saiu apressado do restaurante e eu vi pela janela ele entrar no carro, aquele SUV preto que eu tinha ajudado a dar de entrada no ano passado, quando eles estavam apertados. A tia Adriana está demorando, né, mãe? Patrícia puxou o assunto, a voz doce demais, artificial. Minha sobrinha tinha ido ao banheiro. Quer que eu peça a sobremesa já? Sei que a senhora adora aquele bolo de chocolate. A senhora. Ela tinha começado a me chamar assim faz 6 meses, não mais mãe quando estávamos sozinhas. A senhora. Como se eu fosse uma estranha, uma velha qualquer. Como se 70 anos apagassem tudo que eu fui antes, tudo que eu ainda sou. Pode pedir, respondi, mantendo a voz firme, controlada. Eu tinha aprendido muito cedo que mostrar fraqueza era perigoso. Quando você é viúva aos 28 anos, com uma filha pequena e sem família para ajudar, você aprende a construir uma armadura. Eu nunca imaginei que precisaria usar essa armadura contra minha própria filha. Patrícia acenou para o garçom. Enquanto ela fazia o pedido, olhei para o meu prato. O bife estava sangrando no molho. Eu não tinha fome, mas continuei comendo mecanicamente, porque parar seria suspeito. Porque eu precisava que ela acreditasse que eu era aquela velhinha ingênua que ela via quando me olhava. E vocês, o que fariam se descobrissem que alguém que você criou, que você amou mais que a própria vida, estava planejando te roubar? A verdade é que eu já sabia há 3 meses. Não sobre as fechaduras, esse era um detalhe novo, mas eu sabia que eles estavam tramando algo. Eu ouvi conversas pela metade. Vi olhares trocados. Percebi como Patrícia tinha começado a fazer perguntas sobre meus documentos, sobre onde eu guardava a escritura da casa, se eu tinha testamento, se eu tinha procuração de alguém. No começo, eu achei que estava sendo paranoica, que talvez fosse coisa da minha cabeça, daquela solidão que aperta quando você mora sozinha e os dias são longos demais. Mas aí eu ouvi. Foi 3 meses atrás, numa tarde de domingo. Eles tinham vindo almoçar na minha casa como faziam todo domingo, e eu fui até a cozinha pegar mais refrigerante. A porta da sala estava entreaberta e eu ouvi Patrícia falando baixo com Marcelo. Ela está ficando confusa, Marcelo. Semana passada ela esqueceu que já tinha me ligado de manhã e me ligou de novo à noite perguntando a mesma coisa. Eu nunca tinha esquecido ligação nenhuma. Eu ligo para minha filha uma vez por semana, sempre na quinta-feira às 9 da noite. Depois da novela. Religiosamente. E ela que vivia deixando de atender, dizendo depois que estava ocupada, que tinha compromisso. Você acha que ela está, você sabe, ficando senil? A voz do Marcelo era cautelosa, mas eu podia ouvir a expectativa nela, como se estivesse esperando que a resposta fosse sim. Não sei, mas está piorando. Minha amiga Fernanda falou que a mãe dela ficou assim, e eles tiveram que pedir a tutela dela. Aí puderam vender a casa e colocar ela numa clínica.
Foi melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Eu segurei o refrigerante com tanta força que a garrafa amassou um pouco na minha mão. Melhor para todo mundo significava melhor para eles. Significava que eles queriam me trancar em algum lugar e ficar com minha casa. A casa que eu levei 15 anos para pagar. A casa que tem o piso que eu escolhi, as paredes que eu pintei, o jardim que eu plantei. Voltei para a sala com o refrigerante e fingi que não tinha ouvido nada. Eles sorriram para mim. Patrícia me abraçou antes de ir embora e disse que me amava. Eu disse que também amava ela, mas a palavra saiu diferente da minha boca, como se tivesse perdido o peso, o significado. Agora, sentada nesse restaurante chique, vendo minha filha fingir que se importa comigo enquanto o marido dela está invadindo minha casa, eu pensei em tudo que eu fiz por ela, tudo que eu sacrifiquei. Eu tinha 28 anos quando o Roberto morreu. Enfarte fulminante, disseram os médicos. Ele tinha 32. A gente tinha acabado de comprar um terreno na periferia da cidade, um lote pequeno num bairro que mal tinha asfalto. Era tudo que a gente podia pagar. O plano era construir aos poucos, conforme o dinheiro entrasse. Roberto trabalhava como mecânico e eu era auxiliar de enfermagem num hospital público. A gente sonhava com aquela casa. Uma casa nossa, para criar a Patrícia com dignidade. Quando ele morreu, eu fiquei com uma filha de 3 anos, um terreno vazio e uma dívida do funeral. A família dele não quis ajudar. Disseram que eu devia voltar para a casa dos meus pais, que era loucura uma mulher sozinha tentar criar uma criança. Meus pais já tinham morrido. Eu não tinha ninguém além da minha irmã, que tinha seus próprios problemas, seus próprios filhos. Então eu decidi que ia construir sozinha. Não só criar a Patrícia sozinha, mas construir aquela casa sozinha. Porque eu precisava provar, para mim mesma, mais do que para qualquer outra pessoa, que eu conseguia. Que eu não era uma coitada, uma vítima. Eu era uma sobrevivente. Trabalhei durante o dia no hospital e à noite fazia plantões extras. Juntei cada centavo. Guardava o dinheiro numa lata de biscoitos embaixo da cama. Demorou 2 anos para eu ter dinheiro suficiente para começar a construção. 2 anos acordando às 5 da manhã, voltando para casa às 11 da noite, pegando a Patrícia na casa da vizinha que cuidava dela. 2 anos comendo arroz e ovo porque não sobrava dinheiro para mais nada. Quando finalmente comecei a construir, eu ia no terreno todo fim de semana. Levava a Patrícia comigo. Ela brincava na terra enquanto eu conversava com o mestre de obras, enquanto eu conferia cada detalhe, cada tijolo. Eu fiz questão de entender tudo. De saber exatamente o que estava sendo feito na minha casa. Mãe, a senhora está bem? A voz de Patrícia me trouxe de volta ao restaurante. Ela estava olhando para mim com aquela expressão de preocupação falsa. A senhora ficou quietinha aí? Estou ótima, filha. Só lembrando de algumas coisas. De que coisas? Ela se inclinou interessada. Calculista. Tentando descobrir se eu estava confusa de novo. Da época que a gente morava naquele quartinho alugado antes de eu terminar a casa. Você lembra? Ela piscou surpresa. Ah, sim, vagamente. Eu era muito pequena. Você não era tão pequena assim. Você tinha 8 anos quando a gente se mudou para a casa, mas eu não corrigi ela. Deixei que ela pensasse que eu estava revirando memórias antigas, uma velha sentimental no seu aniversário. O que ela não sabia é que cada lembrança minha estava afiada como uma faca. Eu lembrava de tudo. De cada sacrifício, de cada escolha difícil, de cada vez que eu deixei de comprar algo para mim para poder pagar a escola particular dela. Porque eu queria que ela tivesse oportunidades que eu não tive. Queria que ela estudasse, que tivesse uma vida melhor. Ela estudou, fez faculdade de administração, se formou, conseguiu um emprego bom numa empresa de médio porte. Conheceu o Marcelo lá. Ele era vendedor, um cara bonito, falante, do tipo que sabe fazer todo mundo gostar dele. Eu achei ele superficial desde o começo, mas Patrícia estava apaixonada. Eles namoraram 2 anos e ela quis casar. Eu paguei o casamento. Não era grande coisa, foi numa chácara simples, mas teve vestido, teve buffet, teve bolo de 3 andares. Gastei o que tinha economizado em 5 anos. Patrícia chorou quando viu o vestido, me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Naquele momento, eu achei que valia a pena.
Achei que todo o sacrifício tinha valido a pena. 3 anos depois do casamento, eles começaram a ter dificuldades financeiras. Precisavam de dinheiro para a entrada de um carro. Depois, para a entrada de um apartamento. Depois, porque o apartamento precisava de reformas. Sempre precisando, sempre pedindo. Eu ajudava. Como eu não ia ajudar? Era minha filha. Minha única filha. Mas aos poucos, as visitas ficaram diferentes. Mais rápidas, mais funcionais. Eles vinham, a gente almoçava, eles iam embora. Patrícia parou de me ligar só para conversar. Só ligava quando precisava de algo ou quando tinha alguma notícia importante. As conversas ficaram curtas, protocolares. Como a senhora está, mãe? Estou bem, e vocês? Bem também, mãe. Olha, a gente está pensando em trocar o carro, mas está um pouco apertado esse mês. Sempre apertado. Sempre precisando. E eu sempre dando. Porque era minha filha. Porque eu achava que era isso que mães faziam. Adriana voltou do banheiro. Minha sobrinha, filha da minha irmã que morreu faz 10 anos de câncer. Adriana tinha 25 anos. Era professora de escola pública, ganhava pouco, mas sempre vinha me visitar. Sempre me trazia flores, me ligava para conversar, perguntava da minha saúde de verdade, não como protocolo. Desculpa a demora, tia, a fila estava enorme. Ela se sentou e sorriu para mim, aquele sorriso genuíno que a Patrícia tinha perdido há muito tempo. Feliz aniversário de novo, 70 anos, a senhora está linda. Eu sorri de volta. Adriana me fazia lembrar que ainda existia bondade no mundo, que nem todo mundo estava interessado no que podiam tirar de mim. Obrigada, querida, você está linda também. Patrícia olhou para Adriana com um misto de irritação e desdém. Elas nunca foram próximas. Patrícia sempre achou que Adriana era inferior, por ser pobre, por trabalhar como professora, por não ter um marido rico. O que era irônico, considerando que Adriana era honesta e Patrícia estava naquele momento me roubando. Olhei para o relógio discretamente. Marcelo tinha saído há 20 minutos. Em meia hora, ele estaria de volta. Em meia hora, ele teria descoberto que não conseguiu entrar na casa, porque a casa não era mais minha. Eu vendi a casa há 3 semanas. Levantei cedo numa segunda-feira, fui até a imobiliária que eu tinha escolhido depois de pesquisar durante semanas e coloquei a casa à venda por um preço justo. Em uma semana, apareceu um jovem casal, recém-casados, ela grávida do primeiro filho. Eles se apaixonaram pela casa imediatamente. Viram o que eu vi 40 anos atrás. Um lar. Um lugar para construir uma família. Fechei a venda em 15 dias. Escritura registrada em cartório, dinheiro depositado na minha conta. Aluguei um caminhão de mudança, peguei minhas coisas mais importantes e me mudei para um apartamento pequeno, num prédio do outro lado da cidade. Um apartamento com porteiro 24 horas, câmeras de segurança, um lugar onde ninguém pode entrar sem ser anunciado. Eu não contei para ninguém, nem para Patrícia, nem para Adriana, nem para os vizinhos. Simplesmente saí. E instruí a imobiliária a não dar meu contato novo para ninguém que perguntasse. 3 semanas se passaram e Patrícia não notou que eu não estava mais na casa. Ela não visitava tanto assim. Só ligava. E quando ligava, eu atendia do meu novo apartamento e não falava nada. Esperava. Queria ver até onde eles iriam. Até onde minha própria filha seria capaz de ir. Agora eu sabia. Ela era capaz de trocar as fechaduras da minha casa, de me roubar, de me trancar para fora da minha própria vida. O bolo chegou. Tinha uma vela de número 7 e outra de 0 espetadas no meio. Patrícia começou a cantar parabéns. Adriana acompanhou. Algumas pessoas das mesas ao redor olharam e sorriram. Uma cena bonita. Uma filha celebrando o aniversário da mãe idosa. Ninguém sabia o que estava acontecendo por baixo daquela superfície. Eu apaguei as velas e fechei os olhos, fingindo fazer um pedido. Mas eu não precisava fazer pedido nenhum. Eu já tinha o que queria. Liberdade, segurança, justiça. Começamos a comer o bolo. Patrícia olhava para a porta a cada 2 minutos. Ela estava nervosa. Tentava disfarçar, mas eu conhecia cada microexpressão daquele rosto. Era o rosto que eu vi crescer, que eu vi aprender a mentir a primeira vez quando quebrou meu vaso favorito e culpou o gato.
Adriana estava falando sobre uma viagem que queria fazer nas férias. Eu fingia prestar atenção, mas minha mente estava calculando. Mais 10 minutos, mais 5, mais 3. A porta do restaurante se abriu e Marcelo entrou. Ele estava pálido, suando, com os olhos arregalados. Ele viu Patrícia e veio direto para a nossa mesa. Ela se levantou imediatamente. "Preciso falar com você", ele disse, baixo, mas não baixo o suficiente. Eu ouvi perfeitamente. "Fala." "Não aqui." "Fala, Marcelo." Ele olhou para mim e para a Adriana, hesitante. Então se inclinou e sussurrou no ouvido de Patrícia, mas eu estava perto o suficiente para ouvir cada palavra. "Tem gente morando na casa. Um casal jovem. Eles me mostraram a escritura. Tá no nome deles. Registrada em cartório há 3 semanas. Vi o rosto da Patrícia mudar de cor. Primeiro ficou vermelho, depois branco. Ela se virou para mim, os olhos enormes. "Mãe, o que ele está falando?" Terminei meu pedaço de bolo calmamente. Limpei a boca com o guardanapo. Bebi um gole de água. Então, olhei para ela. "Estou falando que eu vendi minha casa, Patrícia." Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o som dos talheres nas outras mesas, a respiração pesada do Marcelo. "A senhora vendeu a casa?" Ela estava tentando processar, tentando entender como aquilo era possível. "Vendi há 3 semanas e já me mudei para um apartamento seguro num prédio com portaria. Um lugar onde vocês não podem simplesmente entrar e trocar as fechaduras." A máscara caiu. A Patrícia doce, preocupada, dedicada, desapareceu. No lugar dela estava uma mulher furiosa, com o rosto contorcido de raiva. "Como a senhora pôde fazer isso? Aquela casa era minha", eu completei. "A casa era minha, Patrícia. Eu que construí, eu que paguei, eu que escolho o que fazer com ela. Mas era nossa herança. Era o futuro dos seus netos." "Que netos? Vocês nem querem ter filhos. Você mesma me disse que não queria ser mãe porque queria focar na carreira." Adriana estava olhando de mim para Patrícia, tentando entender o que estava acontecendo. As pessoas nas mesas ao redor começavam a perceber que algo estava errado. "A senhora está senil." Patrícia cuspiu as palavras. "Não sabe o que está fazendo. Vender sua casa assim de repente, sem consultar ninguém. Isso é claramente um sinal de que precisa de ajuda. De que precisa de alguém para cuidar de você, tomar suas decisões." Eu me levantei. Meus 70 anos, mas eu me levantei firme, reta, olhando minha filha nos olhos. "Eu sei exatamente o que estou fazendo, Patrícia. Sempre soube." Peguei minha bolsa. Abracei Adriana, que ainda estava chocada demais para reagir. "Obrigada por vir, querida. Te ligo depois." E saí do restaurante. Andei até meu carro, um modelo simples mas confiável, entrei, fechei a porta e dirigi para longe. No retrovisor, vi Patrícia parada na porta do restaurante, gritando algo que eu não conseguia mais ouvir. Eu não chorei. Não naquele momento. Eu tinha passado as últimas 3 semanas chorando, elaborando o luto de perder minha filha. Porque era isso que tinha acontecido. Eu tinha perdido minha filha, não para a morte, mas para a ganância, para a mesquinharia, para a frieza. Dirigi até meu apartamento novo, subi até o 5º andar, abri a porta e entrei no meu espaço. Pequeno, sim, mas seguro. Meu. Sentei no sofá e olhei ao redor. As caixas ainda estavam meio desfeitas. Eu tinha pegado só o essencial. Fotos, roupas, alguns livros, minha coleção de xícaras que eu juntava há anos. O resto eu tinha vendido junto com a casa ou doado. Peguei o telefone e olhei para a tela. Parte de mim esperava que Patrícia ligasse, que ela caísse em si, percebesse o que tinha tentado fazer, pedisse desculpas. Mas o telefone ficou em silêncio, porque ela não estava arrependida. Ela estava furiosa. Furiosa porque o plano dela tinha falhado. Furiosa porque eu tinha sido mais esperta. E eu sabia que aquilo não tinha acabado. Passei os 3 dias seguintes esperando pela ligação, pela visita, pela reação. Patrícia não me procurou. Nem ela, nem Marcelo. Silêncio absoluto.
E de alguma forma, aquele silêncio era pior do que qualquer grito. Adriana me ligou na noite seguinte ao almoço. Ela estava confusa, preocupada, querendo entender o que tinha acontecido naquele restaurante. Eu convidei ela para vir ao meu apartamento. Precisava de alguém para conversar. Precisava de alguém que ainda me visse como ser humano, não como um cofre ambulante. Quando ela chegou, seus olhos se arregalaram ao ver o apartamento. Pequeno, sim. 2 quartos, sala e cozinha integradas, uma varandinha onde mal cabiam 2 cadeiras. Nada comparado à casa de 3 quartos com quintal que eu tinha construído. Tia, o que está acontecendo? Ela se sentou no sofá ao meu lado, pegou minha mão. Por que a senhora vendeu sua casa? E o que foi aquilo ontem, a Patrícia falando de herança? Respirei fundo, e então contei tudo. Cada palavra que eu tinha ouvido, cada plano que eu tinha descoberto, cada mentira que Patrícia tinha contado sobre minha suposta confusão mental. Vi o rosto de Adriana mudar conforme eu falava. Primeiro choque, depois descrença, depois raiva. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos. Eu não acredito que ela faria isso com a senhora. Depois de tudo que a senhora fez por ela, acredite, eu disse. E minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. As pessoas fazem coisas terríveis quando o dinheiro está envolvido. Até mesmo com quem elas deveriam amar. Adriana ficou comigo naquela noite. Pedimos comida chinesa, assistimos a um filme antigo na televisão, conversamos sobre coisas banais, mas o elefante estava ali, no meio da sala. O que ia acontecer agora? O que Patrícia ia fazer? E vocês, se estivessem no meu lugar, conseguiriam dormir à noite sabendo que sua própria filha está planejando contra você? A resposta veio 1 semana depois. Eu estava tomando café da manhã quando a campainha tocou. Eram 8 horas da manhã de uma segunda-feira. Atendi o interfone. Dona Clara? Uma voz masculina, formal. Sou oficial de justiça. Tenho uma intimação para a senhora. Meu coração disparou, mas mantive a voz calma. Pode subir. Quando abri a porta, havia um homem de terno com uma pasta. Ele me entregou um envelope lacrado e pediu que eu assinasse o recebimento. Fiz isso com mãos que tremiam só um pouco. Fechei a porta e abri o envelope. Era uma petição judicial. Patrícia estava pedindo minha interdição. Queria ser nomeada minha tutora legal, alegando que eu estava demonstrando comportamento errático e sinais claros de senilidade, incluindo vender bens importantes sem consultar a família e tomar decisões financeiras irracionais que colocam em risco seu próprio bem-estar. Li aquelas palavras e senti algo quebrar dentro de mim. Não era surpresa. Eu sabia que ela tentaria algo assim. Mas ler ali, em papel oficial, com carimbos e assinaturas, minha filha alegando que eu era louca, que eu não tinha capacidade de cuidar de mim mesma, doía de uma forma que eu não tinha palavras para descrever. Sentei na mesa da cozinha, ainda de camisola, e deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Não a casa. A casa era só tijolo e cimento. Eu chorei pela Patrícia que eu conheci, pela menininha que costumava dormir no meu colo, que me chamava quando tinha pesadelos, que um dia me disse que quando crescesse queria ser igual a mim. O que aconteceu com aquela menina? Onde ela se perdeu? Mas eu não tinha tempo para luto. Não ainda. Enxuguei as lágrimas, tomei banho, me vesti e liguei para o Dr. Almeida. Deixa eu voltar um pouco no tempo para explicar quem é o Dr. Almeida e como eu cheguei até ele. 3 meses atrás, logo depois que eu ouvi Patrícia e Marcelo falando sobre me colocar numa clínica, eu soube que precisava me proteger. Mas não sabia como. Eu era uma enfermeira aposentada, não entendia de leis, de processos, de como blindar meu patrimônio contra minha própria filha. Foi quando eu lembrei da dona Elza, uma paciente que eu tinha cuidado anos atrás quando trabalhava no hospital. Ela tinha passado por uma situação parecida com os filhos e tinha me contado na época como tinha se protegido. Na época, eu não dei muita atenção. Achei que nunca ia precisar daquele tipo de informação. Como eu estava errada. Procurei o contato da dona Elza e liguei para ela. Conversamos por horas. Ela me deu o nome do advogado que tinha ajudado ela. Dr. Henrique Almeida, especialista em direito de família e sucessões. Ela me disse que ele era caro, mas que valia cada centavo. Marquei uma consulta. Cheguei no escritório dele nervosa.
com uma pasta cheia de papéis desorganizados, escritura da casa, extratos bancários, comprovantes de pagamento de tudo que eu tinha dado para Patrícia ao longo dos anos. Eu tinha guardado tudo. Sempre fui organizada assim. Dr. Almeida era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Ele me recebeu com gentileza, me ofereceu café e ouviu minha história sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para os papéis espalhados na mesa dele. Dona Clara, ele disse finalmente, a senhora está numa situação delicada. Se sua filha conseguir provar que a senhora está incapaz, ela pode sim obter sua tutela. E se isso acontecer, ela terá controle sobre todos os seus bens e decisões. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Mas eu não estou incapaz. Eu tenho 70 anos, mas estou lúcida, independente. Eu sei disso. Qualquer pessoa que converse com a senhora por 5 minutos percebe isso. Mas no tribunal, o que importa é o que pode ser provado. Precisamos construir uma defesa sólida antes mesmo de ela atacar. E foi isso que fizemos. Durante as 3 semanas seguintes, Dr. Almeida me ajudou a organizar tudo. Primeiro, agendou uma avaliação psicológica completa comigo. Passei um dia inteiro fazendo testes com uma neuropsicóloga, respondendo perguntas, resolvendo quebra-cabeças, provando que minha mente estava afiada. O relatório dela foi categórico. A avaliada apresenta capacidades cognitivas preservadas e superiores à média para sua faixa etária, com excelente memória, raciocínio lógico e capacidade de tomada de decisão. Depois, ele sugeriu que eu vendesse a casa. É seu maior ativo, ele explicou. Se sua filha conseguir a tutela, essa será a primeira coisa que ela vai tentar vender. Venda agora, enquanto ainda pode, e use o dinheiro de forma inteligente. Foi difícil. Aquela casa tinha 40 anos da minha vida. Cada cômodo tinha memórias. A cozinha, onde eu ensinei Patrícia a fazer bolo. A sala, onde ela abriu os presentes de Natal. O quintal onde ela brincava com os cachorros que a gente teve ao longo dos anos. Mas eu vendi, porque aquela casa, sem Patrícia, já não era mais um lar. Era só uma construção vazia, cheia de fantasmas de um passado que não voltaria. Com o dinheiro da venda, Dr. Almeida me ajudou a criar uma estrutura de proteção. Parte foi para investimentos de longo prazo, em contas que só eu podia acessar. Parte foi para uma poupança de emergência. E parte eu usei para alugar o apartamento e comprar os móveis novos. Agora, ele disse, você está protegida. Mesmo que sua filha tente algo, ela não vai conseguir acessar seu dinheiro. E se ela tentar alegar que você é incapaz, temos provas médicas de que não é verdade. Eu achei que aquilo seria suficiente. Achei que quando Patrícia descobrisse que eu tinha vendido a casa, ela desistiria. Que ela perceberia que eu não era a velhinha confusa que ela achava que eu era. Mas eu subestimei a determinação dela. Ou talvez a ganância. Porque ali estava eu, segurando aquela intimação, percebendo que a guerra estava só começando. Liguei para o Dr. Almeida. Ele atendeu no segundo toque. Dona Clara, eu estava esperando sua ligação. Recebi uma cópia da petição também. O que eu faço agora? Agora, a gente se prepara para a audiência. A gente apresenta toda a documentação que construímos. E a gente mostra para o juiz que a senhora é plenamente capaz. A audiência foi marcada para daqui a 1 mês. 1 mês vivendo com aquela espada sobre minha cabeça. 1 mês me perguntando se um juiz ia olhar para mim, para meus 70 anos, para minhas mãos enrugadas e cabelos brancos, e decidir que eu não tinha mais direito de controlar minha própria vida. Adriana veio me visitar quase todo dia naquele mês. Ela trazia almoço, a gente conversava, assistia novela juntas. Ela me distraía, me fazia rir quando eu achava que tinha esquecido como. A Patrícia me ligou, ela me contou numa tarde, querendo saber onde você está morando. Disse que está preocupada com você, que você sumiu, que não atende às ligações dela. E você contou? Claro que não, tia. Eu sei que a senhora tem seus motivos, e depois daquele dia no restaurante, eu não confio mais nela. Abracei minha sobrinha com força. Pelo menos eu tinha uma pessoa na minha família que ainda me via como gente. As semanas se arrastaram. Eu tentava manter minha rotina. Acordava cedo, fazia caminhada no parque perto do prédio,
Voltava, fazia almoço, lia, assistia televisão. Conhecia algumas vizinhas. Dona Berenice, do apartamento do lado, era viúva também. A gente tomava café juntas às vezes. Ela me contou que tinha passado por algo parecido com o filho. Ele tinha tentado convencê-la a assinar uma procuração, dando a ele poder sobre sua conta bancária. Ela tinha assinado, confiando. 3 meses depois, descobriu que ele tinha esvaziado a conta e desaparecido. Por isso eu vim morar aqui, ela me disse. Neste prédio com segurança, onde ninguém pode me encontrar se eu não quiser. Descobri que havia todo um mundo de mulheres idosas se protegendo de suas próprias famílias. Mulheres que trabalharam a vida inteira, que construíram patrimônio, que criaram filhos e que agora estavam tendo que se esconder, se blindar, lutar na justiça pelo direito de existir com autonomia. Era revoltante, era triste, mas era a realidade. 10 dias antes da audiência, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Mãe? Era Patrícia. Sua voz estava diferente, mais suave, quase vulnerável. Patrícia. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Esse processo, eu não queria que chegasse a isso. Eu só estou preocupada com a senhora. A senhora vendeu sua casa, se mudou para um lugar que eu nem sei onde fica, não atende minhas ligações. Porque você estava planejando me roubar, eu disse, sem rodeios. Trocar as fechaduras da minha casa enquanto me distraía com um almoço de aniversário. Você acha que eu esqueci? Silêncio do outro lado da linha. Então, um suspiro. A senhora ouviu errado, mãe. Ou entendeu errado. Eu nunca ia fazer isso. Eu só estava conversando com o Marcelo sobre possibilidades futuras, caso a senhora precisasse de cuidados. Mas não era nada concreto. Ela estava tentando me manipular de novo. Plantar dúvida na minha cabeça. Fazer-me questionar o que eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos. Patrícia, eu sei o que ouvi. E agora você está tentando me interditar. Está alegando que eu sou louca, sua própria mãe. Eu não estou dizendo que a senhora é louca. Estou dizendo que talvez precise de ajuda. Mãe, a senhora tem 70 anos. É normal que as coisas fiquem mais difíceis e eu só quero ajudar. Só quero cuidar da senhora. Cuidar de mim. Ela queria cuidar de mim. As mesmas palavras que ela usou quando estava planejando me trancar numa clínica. Se você queria me ajudar, eu disse, e senti minha voz tremer. Você teria me ligado nesses últimos 3 meses. Teria vindo me visitar sem querer nada em troca. Teria me perguntado como eu estava, não onde eu guardo minha escritura. Mãe, não me chame de mãe. Você perdeu esse direito quando decidiu me tratar como um obstáculo ao invés de como sua mãe. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo. Meu coração estava acelerado. Mas eu tinha falado a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Aquela noite, sentada sozinha no meu apartamento, olhando pela varanda para as luzes da cidade, eu pensei na Patrícia pequena. Pensei na vez que ela ficou doente, com febre alta, e eu fiquei acordada a noite toda fazendo compressas frias na testa dela, rezando para que a febre baixasse. Pensei no dia da formatura dela, quando ela subiu no palco e eu chorei de orgulho. Pensei em todas as vezes que ela me abraçou e disse: "Eu te amo, mãe." Quando foi que aquele amor se transformou em ganância? Quando foi que eu deixei de ser sua mãe e me tornei apenas um ativo financeiro? Talvez nunca haja resposta para essas perguntas. Talvez algumas coisas simplesmente não tenham explicação. Talvez as pessoas mudem, e a gente tenha que aceitar isso, mesmo quando dói mais do que qualquer dor física. Dr. Almeida me ligou 2 dias antes da audiência. Dona Clara, está tudo pronto. Temos seu laudo psicológico, temos o relatório da assistente social que visitou seu apartamento e atestou que você está vivendo bem e de forma independente. Temos os extratos bancários mostrando que você está gerenciando seu dinheiro de forma responsável. Além disso, consegui algumas informações sobre a situação financeira da sua filha e do genro. Que tipo de informações? Eles estão endividados, muito endividados. Tem 3 cartões de crédito no limite, um empréstimo consignado atrasado, e o apartamento deles está comprometido com o banco. Eles estão desesperados por dinheiro.
Então era isso. Não era só ganância abstrata. Era desespero real. Eles precisavam do meu dinheiro para salvar a própria pele financeira. E estavam dispostos a me destruir para conseguir isso. Parte de mim sentiu pena, mas uma parte maior sentiu raiva. Porque eu passei por momentos difíceis também. Passei fome. Fiquei endividada. Mas nunca, jamais, pensei em roubar de alguém. Muito menos da minha própria mãe. Use essas informações na audiência, eu disse para a doutora Almeida. O juiz precisa saber por que eles estão fazendo isso. Na véspera da audiência não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, repassando tudo na minha cabeça. Repassando minha vida, repassando cada escolha que eu fiz. Eu podia ter feito diferente. Podia ter dado menos para Patrícia. Podia ter sido mais rígida, menos generosa. Teria feito diferença? Ou talvez não fosse sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Talvez fosse sobre quem Patrícia escolheu ser. E essa escolha, no final das contas, não era minha responsabilidade. Levantei cedo, me arrumei com cuidado. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Uma calça de alfaiataria, uma blusa clara, um blazer. Prendi meu cabelo num coque. Passei batom. Olhei no espelho e vi uma mulher de 70 anos, sim, mas uma mulher forte. Uma mulher que tinha construído uma vida do zero. Uma mulher que não ia desistir agora. Dr. Almeida passou para me buscar. No caminho para o fórum, ele repassou comigo o que ia acontecer. O advogado dela vai tentar te desestabilizar. Vai fazer perguntas capciosas, vai tentar te fazer parecer confusa, mas você só precisa responder com calma e honestidade. A verdade está do seu lado. Quando chegamos no fórum, vi Patrícia e Marcelo esperando do lado de fora da sala de audiências. Ao lado deles estava um homem de terno caro, o advogado deles, imagino. Dr. Henrique Souza, segundo a petição. Patrícia me viu e deu um passo na minha direção, mas o advogado dela a segurou pelo braço. Ela pareceu querer dizer algo, mas acabou ficando em silêncio. Entramos na sala. O juiz ainda não tinha chegado. Sentei ao lado do Dr. Almeida. Do outro lado da sala, Patrícia estava sentada com Marcelo e o advogado deles. A gente não trocou uma palavra, nem um olhar. Como tinha chegado a esse ponto? Como eu e minha filha estávamos sentadas numa sala de audiências, prestes a lutar uma contra a outra. O juiz entrou. Todo mundo se levantou. E então, a audiência começou. O juiz era um homem de meia idade, com expressão séria e óculos de leitura apoiados na ponta do nariz. Ele abriu a pasta na frente dele e começou a ler em voz alta os detalhes da petição. Cada palavra soava como uma condenação. Pedido de interdição de Clara Mendes da Silva, nascida em 15 de março de 1955, atualmente com 70 anos de idade. A requerente, Patrícia Mendes Oliveira, filha única da requerida, alega que sua mãe vem demonstrando sinais de senilidade e incapacidade para gerir seus próprios bens. Fechei os olhos por um momento. 70 anos resumidos a uma data de nascimento e uma acusação de incapacidade. Era isso que eu tinha me tornado para minha filha. Uma data. Um problema a ser resolvido. O advogado de Patrícia, Dr. Henrique Souza, se levantou primeiro. Ele era um homem alto, de ombros largos, com aquele tipo de confiança que vem de quem está acostumado a vencer. Sua voz ecoou pela sala quando ele começou a falar. Excelência, estamos aqui hoje movidos pela preocupação legítima de uma filha dedicada com o bem-estar de sua mãe idosa. A senhora Clara, com 70 anos de idade, tem demonstrado comportamentos que causam profunda preocupação à sua família. Ele pausou dramaticamente, como se estivesse num teatro. Há 3 semanas, sem consultar ou sequer informar sua filha, a única parente próxima que possui, a senhora Clara vendeu sua residência. Uma casa onde viveu por 40 anos. E não apenas vendeu, Excelência, mas também se mudou para um endereço desconhecido, cortando contato com a família. Esse tipo de decisão abrupta, essa ruptura súbita com a realidade estabelecida, são sinais clássicos de deterioração cognitiva. Eu queria gritar. Queria me levantar e dizer que cada palavra dele era uma mentira calculada. Mas Dr. Almeida tinha me instruído a ficar calma, a deixar ele fazer seu trabalho primeiro. Então fiquei sentada, as mãos entrelaçadas no colo, as unhas cravando nas palmas.
Além disso, continuou o Dr. Souza, a senhora Clara tem demonstrado paranoia em relação à própria filha. Acusa-a de conspirar contra ela, de planejar roubá-la. Essas são, Excelência, alucinações típicas de quem está perdendo contato com a realidade. Alucinações. Ele estava chamando a verdade de alucinação. Olhei para Patrícia. Ela estava sentada ereta, com uma expressão de tristeza no rosto. Uma expressão cuidadosamente construída. Ela até tinha os olhos um pouco úmidos. Que performance magistral! Minha cliente, Dr. Souza gesticulou na direção de Patrícia, só quer o melhor para sua mãe. Quer garantir que ela tenha os cuidados adequados, que seu patrimônio seja protegido, que ela não tome decisões prejudiciais a si mesma, movida por confusão mental. É isso, Excelência, um pedido de proteção, não de punição. Ele se sentou. O juiz se virou para Dr. Almeida. A defesa pode se manifestar. Dr. Almeida se levantou devagar. Ele tinha aquele jeito calmo, quase professoral, de quem não precisa gritar para ser ouvido. Excelência, agradeço a oportunidade de esclarecer os fatos neste processo e gostaria de começar apresentando alguns documentos ao tribunal. Ele abriu sua pasta e começou a distribuir cópias para o juiz e para o advogado de Patrícia. Primeiro, temos aqui uma avaliação neuropsicológica completa da senhora Clara, realizada há 2 semanas pela doutora Marina Fonseca, neuropsicóloga com mais de 20 anos de experiência. O laudo é categórico. A senhora Clara apresenta capacidades cognitivas não apenas preservadas, mas superiores à média para sua faixa etária. Vi o rosto de Patrícia mudar de cor. Ela não esperava por isso. Segundo, continuou o Dr. Almeida, temos o relatório de uma assistente social que visitou a residência atual da senhora Clara. A assistente atestou que o apartamento está limpo, organizado, bem mantido e que a senhora Clara demonstra plena capacidade de cuidar de si mesma e de seu lar. Ele fez uma pausa, deixando a informação afundar. Terceiro, e talvez mais importante, temos os extratos bancários da senhora Clara dos últimos 6 meses. Como o tribunal poderá verificar, não há nenhuma transação irracional ou suspeita. A venda da casa foi feita pelo valor de mercado. O dinheiro foi investido de forma conservadora e inteligente, e as despesas mensais da senhora Clara são perfeitamente razoáveis. O juiz estava examinando os documentos com atenção. Dr. Souza parecia visivelmente desconfortável. Mas há algo mais que precisa ser esclarecido, Excelência, disse Dr. Almeida, e sua voz ficou mais grave. A questão do motivo. Por que a senhora Clara vendeu sua casa tão repentinamente? Por que se mudou sem avisar a filha? Ele se virou para mim. Dona Clara, a senhora pode contar ao juiz o que descobriu 3 meses atrás? Meu coração disparou. Era minha vez de falar. Levantei, minhas pernas um pouco trêmulas, mas me mantive firme. O juiz me olhou e fez um gesto para que eu me sentasse novamente. Pode falar sentada, senhora Clara. Fique à vontade. Respirei fundo. Olhei para Patrícia. Ela estava me encarando, e pela primeira vez vi algo parecido com medo nos olhos dela. Excelência, comecei, e me surpreendi com o quanto minha voz saiu firme. 3 meses atrás, num domingo, minha filha e meu genro vieram almoçar na minha casa. Eu fui até a cozinha e, sem querer, ouvi uma conversa entre eles. Fiz uma pausa. Esse era o momento. Não havia volta depois disso. Eles estavam planejando me declarar mentalmente incapaz. Patrícia disse para o Marcelo que eu estava ficando confusa, embora eu nunca tenha demonstrado nenhum sinal disso. Ela disse que precisavam obter minha tutela para poder vender minha casa e me colocar numa clínica. Nas palavras dela, seria melhor para todo mundo. Ouvi Patrícia ofegar. Isso não é verdade. Ela inventou isso. Ela está... Silêncio, disse o juiz, firme. A senhora terá sua oportunidade de falar. Continue, dona Clara. Nas semanas seguintes, prossegui, eu fiquei atenta. Ouvi mais conversas. Vi minha filha consultando advogados sobre como obter tutela. Vi ela investigando clínicas particulares. E no meu aniversário, há 3 semanas, eu ouvi ela instruindo o marido a ir até minha casa trocar as fechaduras enquanto ela me distraía no restaurante.
Mentira! Gritou Patrícia, se levantando. Ela está delirando. Eu nunca disse isso. O juiz bateu o martelo. Última advertência, senhora Patrícia. Mais uma interrupção e eu retiro a senhora da sala. Patrícia se sentou, mas estava tremendo de raiva, ou talvez de medo. Eu já não sabia distinguir. Foi por isso, continuei, que eu vendi minha casa, não por confusão mental, mas por autoproteção, para garantir que minha filha não pudesse fazer o que estava planejando. E me mudei sem avisar, porque não me sinto mais segura perto dela. As palavras saíram, e com elas, algo que estava preso dentro de mim há meses. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de libertação. Excelência, disse Dr. Almeida. Gostaria de apresentar mais um documento. Trata-se de uma investigação financeira que realizamos sobre a situação econômica dos requerentes. Ele entregou outro papel ao juiz. Vi Patrícia e Marcelo trocarem olhares nervosos. Como o tribunal pode verificar, a senhora Patrícia e seu esposo têm dívidas significativas. 3 cartões de crédito no limite máximo, um empréstimo consignado com 3 parcelas atrasadas e o financiamento de seu apartamento comprometido. O casal está em situação de inadimplência grave. O juiz ergueu as sobrancelhas. E qual a relevância disso para este processo? A relevância, Excelência, é que demonstra o motivo real deste pedido de interdição. Não é preocupação com uma mãe idosa. É necessidade financeira. A casa da senhora Clara foi avaliada em R$400 mil. Dinheiro mais do que suficiente para resolver todos os problemas financeiros do casal. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Patrícia estava branca como papel. Marcelo olhava para o chão. Há mais uma coisa, disse Dr. Almeida. A senhora Clara trouxe algo que gostaria de mostrar ao tribunal. Ele me fez um sinal. Com mãos trêmulas, peguei meu celular da bolsa. Nas últimas semanas, com a ajuda de Adriana, eu tinha aprendido a usar o gravador do telefone. E tinha usado. No dia do meu aniversário, expliquei. Quando eu ouvi minha filha planejando trocar as fechaduras, eu gravei. Estava com meu celular ligado na bolsa, no modo gravação. Entreguei o telefone para o oficial de justiça, que conectou num alto-falante. E então, a voz de Patrícia preencheu a sala. Enquanto eu a distraio, vai até a casa dela e troca as fechaduras. Temos 50 minutos no máximo. A voz de Marcelo respondeu. Você tem certeza disso? E se ela perceber? Ela não vai perceber nada. Está cada vez mais confusa. Ontem, ela nem lembrava que tinha me ligado. E se der errado? Não vai dar errado. A gente troca as fechaduras, depois eu digo para ela que foi por segurança, que a casa estava vulnerável. Ela vai aceitar. E enquanto isso, a gente prepara a papelada para a interdição. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Patrícia. Ela estava com a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Marcelo estava pálido, paralisado. O juiz tirou os óculos e os limpou lentamente. Quando falou, sua voz estava carregada de decepção. Em 40 anos de magistratura, já vi muitos casos de conflito familiar, mas raramente vi algo tão calculado, tão frio. Ele se virou para Patrícia. A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Patrícia levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas não sei se de vergonha ou raiva. Eu só queria cuidar dela, disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Ela tem 70 anos. Ela precisa de ajuda. A senhora Clara, interrompeu o juiz, acabou de demonstrar nesta audiência mais lucidez e presença de espírito do que muitas pessoas da metade de sua idade. Ela se protegeu, documentou tudo, agiu com inteligência e estratégia. Não vejo aqui nenhum sinal de incapacidade. Ele folheou os documentos mais uma vez. Vejo, sim, uma tentativa de manipulação de uma filha que está endividada e viu na mãe idosa uma solução para seus problemas financeiros. Vejo uma tentativa de usar o sistema judicial como ferramenta de abuso financeiro contra uma pessoa vulnerável por sua idade. Cada palavra era como um martelo caindo. O pedido de interdição é indeferido. Nego totalmente. A senhora Clara é plenamente capaz de gerir sua vida e seus bens.
Além disso, determino que a requerente e seu cônjuge sejam intimados a manterem distância da requerida, sob pena de medida protetiva. O juiz bateu o martelo. Está encerrada a audiência. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, Dr. Almeida me tocou gentilmente no ombro. Dona Clara, a senhora venceu. Venci. A palavra ecoou na minha cabeça. Mas não parecia uma vitória. Parecia uma perda. Porque eu tinha ganhado minha liberdade, mas tinha perdido minha filha. Saí da sala de audiências sem olhar para trás. Não queria ver o rosto de Patrícia. Não queria ouvir suas desculpas ou suas acusações. Eu só queria sair dali. Do lado de fora do fórum, respirei fundo. O sol estava brilhando. Era um dia bonito. Um dia que deveria ser de celebração. Dona Clara, disse Dr. Almeida, a partir de agora a senhora está protegida. Legal e financeiramente. Ninguém pode tirar isso da senhora. Agradeci a ele. Paguei seus honorários ali mesmo, com um cheque que eu tinha preparado. Ele mereceu cada centavo. Quando estava prestes a entrar no táxi que tinha chamado, ouvi meu nome. Mãe! Mãe! Espera! Era Patrícia. Ela tinha corrido atrás de mim. Estava ofegante, com o rosto manchado de lágrimas. Por favor, a gente precisa conversar. Eu posso explicar. Me virei para ela. Olhei para aquele rosto que eu conhecia tão bem. O rosto que eu tinha visto crescer, mudar, envelhecer. E vi uma estranha. Não há nada para explicar, Patrícia. Você deixou muito claro quem você é, e eu finalmente aceitei isso. Eu sou sua filha. Você era minha filha. Agora você é apenas alguém que eu costumava conhecer. A senhora não pode falar sério. Eu cometi um erro, está bem? Eu estava desesperada, a gente está com problemas financeiros, e eu pensei que... Você pensou que seria mais fácil me roubar do que trabalhar para resolver seus problemas. Você pensou que eu era apenas um obstáculo entre você e uma vida mais confortável. Não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que é pior? Não é nem o que você tentou fazer. É o fato de que você não sente culpa pelo que tentou fazer. Você só está triste porque não deu certo. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu som algum, porque eu estava certa e ela sabia disso. Adeus, Patrícia, eu disse, e entrei no táxi. Enquanto o carro se afastava, vi ela pelo retrovisor, parada na calçada. Pequena, solitária. Parte de mim quis gritar para o motorista parar, voltar correndo, abraçá-la, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. E nunca estaria novamente. E vocês, conseguiriam fazer isso? Conseguiriam virar as costas para alguém que vocês criaram, amaram, sacrificaram tudo por eles? Cheguei em casa 1 hora depois. Adriana estava me esperando na porta do prédio. Eu tinha ligado para ela logo depois da audiência. Tia, como foi? Eu ganhei. Ela me abraçou forte. E ali, nos braços da minha sobrinha, eu finalmente deixei as lágrimas caírem de verdade. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Pela filha que não existia mais. Pela família que tinha se desfeito. Pelos sonhos que tinha tido quando Patrícia nasceu, de que a gente sempre estaria juntas, sempre seria um time. Mas a vida não é feita dos nossos sonhos, é feita das nossas escolhas. E Patrícia tinha feito as dela. Subimos para o apartamento. Adriana fez chá e a gente sentou na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. O que a senhora vai fazer agora? Ela perguntou. Pensei na pergunta. O que eu ia fazer? Pela primeira vez em meses, em anos talvez, eu tinha controle total sobre minha vida. Não tinha mais que me preocupar com Patrícia. Não tinha mais que me perguntar quando seria a próxima armadilha. Vou viver, respondi. Só viver. Acordar de manhã, tomar café, ler meus livros, fazer minhas caminhadas, talvez fazer um curso, aprender algo novo, talvez viajar, conhecer lugares que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo. E a Patrícia? A Patrícia fez sua escolha. Agora ela vai ter que viver com as consequências. Passaram-se semanas, depois meses. Eu me adaptei à minha nova vida. Fiz amizade com mais vizinhas do prédio. Dona Berenice, Dona Teresa, Dona Marisa. Mulheres como eu, que tinham construído suas vidas, que tinham enfrentado suas batalhas.
A gente se reunia toda sexta-feira para jogar buraco e tomar café. E, invariavelmente, alguém contava uma história parecida com a minha. Filhos gananciosos. Famílias que se despedaçaram por causa de dinheiro. Idosas que tiveram que se tornar guerreiras para proteger o que era delas. Era triste que precisássemos disso. Mas também era reconfortante saber que eu não estava sozinha. Adriana continuou me visitando regularmente. Ela me contou que Patrícia tinha ligado para ela algumas vezes, tentando obter meu novo endereço. Adriana nunca deu. Eu tinha pedido a ela e ela respeitou. Ela parece mal, tia, Adriana me disse numa dessas visitas. Ela e o Marcelo tiveram que vender o apartamento. Estão morando num lugar menor. Ela voltou a trabalhar. Está fazendo turnos duplos. Parte de mim sentiu pena. Mas uma parte maior lembrou do que ela tinha tentado fazer. Lembrou da frieza nos olhos dela quando planejava me roubar. Ela está colhendo o que plantou, eu disse. A senhora não sente falta dela? Fecho meus olhos e penso na pergunta. Eu sentia? Sentia falta da Patrícia? Eu sinto falta da menina que ela era, admiti. Sinto falta da criança doce que brincava no quintal, que me abraçava antes de dormir, que dizia que queria ser igual a mim quando crescesse. Mas essa menina não existe mais. A mulher que ela se tornou, essa eu não sinto falta. Essa eu nem conheço. 6 meses depois da audiência, eu estava no supermercado quando a vi. Patrícia estava no corredor dos grãos, escolhendo arroz. Ela parecia cansada, mais magra, mais velha. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, o mundo parou. Vi surpresa no rosto dela, depois algo parecido com esperança. Ela deu um passo na minha direção. Abriu a boca para falar. Eu virei o carrinho e fui para outro corredor. Não era crueldade. Era sobrevivência. Era proteger a paz que eu tinha conquistado com tanto sacrifício. Terminei minhas compras rapidamente e saí do supermercado. Minhas mãos estavam tremendo no volante enquanto dirigia para casa. Ver ela tinha reaberto feridas que eu achei que estavam cicatrizadas. Mas quando cheguei em casa, Dona Berenice estava me esperando com um convite para ir ao cinema. E Adriana ligou, perguntando se eu queria almoçar com ela no domingo. E eu percebi que, mesmo tendo perdido uma filha, eu tinha ganhado uma família. Uma família escolhida. Uma família que me via não como um cofre, mas como uma pessoa. E talvez fosse isso o que importava no final. Não os laços de sangue, mas os laços de amor verdadeiro, de respeito, de lealdade. À noite, sentada na minha varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, pensei em tudo que tinha acontecido, em tudo que eu tinha perdido, em tudo que tinha ganho. Eu tinha 70 anos. Podia ter mais 20 pela frente, ou mais 5, ou mais 50, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sabia: esses anos seriam meus, vividos do meu jeito, com minhas regras, protegidos pela fortaleza que eu tinha construído. Eu tinha passado a vida construindo coisas. Primeiro uma carreira, depois uma casa, depois uma família. E agora, finalmente, eu estava construindo algo que ninguém poderia tirar de mim. Minha paz. 1 ano se passou desde a audiência. 1 ano inteiro vivendo essa vida nova. Essa vida que eu construí das cinzas do que sobrou da minha relação com Patrícia. E sabe o que descobri? Que é possível recomeçar aos 70 anos. Que é possível ser feliz mesmo depois de perder alguém que você amou mais que a própria vida. Não foi fácil. Teve noites em que eu acordei chorando, sonhando com a Patrícia pequena, com aqueles momentos em que éramos só nós duas contra o mundo. Teve manhãs em que eu peguei o telefone para ligar para ela antes de lembrar que a gente não se falava mais. Teve domingos em que a solidão pesou tanto que eu pensei em desistir de tudo, em aceitar qualquer migalha de atenção que ela me oferecesse. Mas eu não desisti, porque desistir seria trair a mulher que eu construí ao longo de 70 anos. Seria dizer que tudo que eu lutei, tudo que eu conquistei, não valia nada. E valia. Vale. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento, tomando café da manhã enquanto o sol nasce sobre a cidade. É um domingo de novembro, o céu está limpo, e eu tenho planos para hoje. Adriana vai me buscar daqui a pouco para irmos visitar um sítio que ela encontrou, um lugar tranquilo no interior onde a gente pode passar o dia, respirar ar puro, desconectar um pouco.
Nunca imaginei que minha sobrinha se tornaria minha melhor amiga. Mas a vida tem dessas ironias. Às vezes a família que importa não é aquela que nasceu do nosso ventre, mas aquela que escolhe ficar ao nosso lado quando tudo desmorona. O telefone toca. É Dona Berenice da porta ao lado. Clara, você já tomou café? Fiz um bolo de fubá e está fresquinho. Já tomei, querida, mas aceito uma fatia com gosto. Posso passar aí daqui a pouco? Pode sim. Traga seu cafezinho que a gente toma juntas. Desligo com um sorriso. Essas pequenas coisas, essas pequenas conexões do dia a dia, são o que tornam a vida suportável. Não preciso de grandes gestos. Não preciso de filha que finge me amar enquanto planeja me roubar. Preciso de vizinhas que fazem bolo de fubá e me convidam para um café. Tomo banho, me arrumo e quando estou terminando de passar o batom, a campainha toca. É cedo para ser Adriana. Vou até o interfone, curiosa. Dona Clara? Uma voz feminina que eu não reconheço. Meu nome é Fabiana, sou jornalista. Estou fazendo uma matéria sobre violência financeira contra idosos e soube da sua história. A senhora teria alguns minutos para conversar? Meu primeiro instinto é recusar. Minha história é pessoal, dolorosa. Por que eu exporia minha ferida para o mundo ver? Mas então penso em todas aquelas mulheres que conheci no prédio. Dona Berenice, que foi roubada pelo filho. Dona Marisa, que perdeu tudo para os netos gananciosos. Dona Teresa, que vive escondida da família porque tem medo. Quantas outras existem por aí? Quantas outras Claras estão enfrentando o que eu enfrentei, mas sem saber como se proteger? Suba, eu digo. Fabiana é uma moça jovem, deve ter uns 30 e poucos anos. Entra no meu apartamento com um gravador e um caderno de anotações. Tem olhos gentis. Eu gosto dela imediatamente. Dona Clara, muito obrigada por me receber. Sei que não deve ser fácil falar sobre isso. Não é, mas talvez precise ser falado. Ela liga o gravador e começa a me fazer perguntas. Como descobri o plano? O que senti? Como me protegi? Respondo tudo com honestidade. Não poupo detalhes. Não protejo Patrícia. E hoje? Ela pergunta. Como a senhora se sente em relação à sua filha? Fico em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Sabe quando você perde alguém que você ama? Quando a pessoa morre e você precisa aprender a viver com o luto? É assim que eu me sinto. Só que é pior, porque a pessoa está viva em algum lugar, mas morreu para você. Eu fiz luto pela minha filha. Chorei, sofri, passei pelas fases da dor. E agora estou na aceitação. A senhora algum dia pensou em perdoá-la? A pergunta me pega desprevenida. Perdão. Essa palavra que as pessoas jogam como se fosse fácil, como se fosse automática. Perdoar não significa esquecer, eu digo devagar. Não significa deixar que a pessoa volte a fazer mal para você. Eu perdoo a Patrícia por ela, para que ela consiga seguir em frente com a consciência dela. Mas perdoar não significa que eu vou deixá-la entrar na minha vida de novo. Eu aprendi que perdão e autoproteção podem coexistir. Fabiana anota tudo. Depois me pergunta se eu tenho alguma mensagem para outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação. Olho direto para o gravador e falo como se estivesse falando com cada mulher, cada homem, cada pessoa idosa que está sendo ameaçada pela própria família. Vocês não são loucos. Vocês não estão exagerando. Se alguém que vocês amam está fazendo vocês se sentirem inseguros, está questionando sua capacidade mental, está pressionando vocês a assinar papéis ou transferir bens, confiem no instinto de vocês. Procurem ajuda. Procurem um advogado, procurem uma assistente social, procurem a delegacia do idoso. Documentem tudo. Gravem conversas se necessário. Protejam-se. Porque ninguém, nem mesmo seus filhos, tem o direito de tirar sua dignidade e sua autonomia. Quando Fabiana vai embora, 1 hora depois, sinto um peso saindo dos meus ombros. Contar minha história para alguém de fora, alguém que vai torná-la pública, é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mas é necessário. Desço para tomar o café com Dona Berenice. Conto para ela sobre a jornalista. Ela aperta minha mão. Você é corajosa, Clara. Mais corajosa do que eu. Eu nunca conseguiria expor assim o que meu filho me fez. Não é sobre coragem.
é sobre não deixar que eles vençam. Cada vez que uma de nós conta sua história, outras mulheres aprendem que podem se defender. É sobre transformar nossa dor em algo útil. Volto para casa e, pela primeira vez em semanas, pego a caixa de fotografias que está guardada no armário. São fotos antigas, de quando Patrícia era criança. Eu tinha evitado olhar para elas porque doía demais. Mas hoje eu preciso olhar. Preciso lembrar que houve amor, que houve momentos bons, que nem tudo foi uma mentira. Tenho uma foto da Patrícia com 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente, segurando um sorvete que está derretendo na mão dela. Outra aos 10 anos, no dia da primeira comunhão, séria e linda no vestido branco que eu tinha economizado meses para comprar. Outra na formatura, com o canudo na mão, me abraçando forte. Olho para essas fotos e choro. Mas não são lágrimas apenas de tristeza. São lágrimas de gratidão também. Porque eu tive aqueles momentos. Porque por um tempo, fui mãe daquela menina. E ninguém pode tirar isso de mim. Quando Adriana chega, encontro minhas lágrimas já secaram. Ela nota meus olhos vermelhos, mas não comenta. Simplesmente me abraça e diz: "Vamos, tia. O dia está lindo demais para ficarmos aqui dentro." O sítio que ela encontrou é perfeito. Tem cavalos, galinhas, um lago pequeno onde patos nadam tranquilos. A dona do lugar, Dona Ana, é uma senhora de uns 60 anos que vive sozinha desde que o marido morreu. Meus filhos moram na capital. Ela me conta enquanto serve um almoço caseiro delicioso. Queriam que eu vendesse o sítio e fosse morar perto deles, num apartamento. Mas eu nasci aqui, vou morrer aqui. Esse é o meu lugar. Eu entendo perfeitamente. Cada um precisa encontrar seu lugar. O meu não era mais aquela casa que eu construí. Meu lugar agora é esse apartamento pequeno, com suas plantas na varanda e seus vizinhos que se tornaram família. Passamos o dia inteiro no sítio. Adriana tira fotos, eu alimento as galinhas, a gente senta debaixo de uma árvore enorme e conversa sobre tudo e sobre nada. Não mencionamos Patrícia nenhuma vez. É um dia de paz pura. Quando voltamos, já é noite. Adriana me deixa na porta do prédio. "Tia, eu queria te dizer uma coisa." Ela parece nervosa. "Fala, querida. Você me ensinou a ser forte, a não aceitar menos do que eu mereço, a me valorizar. Você é meu exemplo." Abraço minha sobrinha com força. "Você sempre foi forte, Adriana. Eu só ajudei você a ver isso." Subo para o apartamento, cansada, mas feliz. É um cansaço bom, daqueles que vem de um dia bem vivido. Tomo banho, coloco minha camisola mais confortável e me preparo para dormir. Mas antes, faço algo que não fazia há muito tempo. Pego um caderno velho e começo a escrever. Escrevo para Patrícia, uma carta que ela nunca vai ler, mas que eu preciso escrever. "Minha filha, eu queria que as coisas fossem diferentes. Queria que você tivesse escolhido o amor ao invés da ganância. Queria que você tivesse visto em mim uma mãe, não um obstáculo. Mas você fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Eu te perdoo. Não porque você pediu perdão, você nunca pediu, mas porque eu preciso seguir em frente sem carregar raiva no coração. Perdão é um presente que eu dou a mim mesma, não a você. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa te deixar entrar na minha vida de novo. Eu aprendi que amar alguém não significa se sacrificar por eles. Que ser mãe não significa aceitar abuso. Você vai seguir seu caminho. Eu vou seguir o meu. E talvez, em outra vida, a gente pudesse ter sido o que eu sonhei que fossemos. Mas nesta vida, nós terminamos aqui. Eu espero que você encontre paz. Eu espero que você aprenda a construir sua vida sem destruir a de outras pessoas. Eu espero que um dia você olhe para trás e entenda o que perdeu quando escolheu me tratar como você tratou. Quanto a mim, vou ficar bem. Vou mais do que ficar bem. Vou viver. Vou sorrir. Vou fazer novos amigos, criar novas memórias, construir uma nova vida. Uma vida onde eu sou protagonista, não vítima. Você me ensinou algo importante, Patrícia. Me ensinou que eu sou mais forte do que eu imaginava. Me ensinou que eu posso sobreviver até mesmo à perda de uma filha. Me ensinou que família não é só sangue, é escolha, é lealdade, é amor verdadeiro. Então, de uma forma distorcida, eu te agradeço.
porque você me forçou a me tornar a versão mais forte de mim mesma. Adeus, minha filha. Que você encontre seu caminho, porque eu já encontrei o meu. Com amor e dor, sua mãe. Fecho o caderno. Minhas mãos não tremem. Meu coração está tranquilo. Escrever essa carta foi catártico de uma forma que eu não esperava. Deito na cama e olho para o teto. Penso em tudo que passou, em tudo que eu perdi, em tudo que eu ganhei. Perdi uma filha, mas ganhei a mim mesma de volta. Perdi uma casa, mas ganhei segurança e paz. Perdi uma família, mas ganhei uma comunidade. E no final, acho que fiz a troca certa. Fecho os olhos e pela primeira vez em muito tempo, durmo sem pesadelos. Sonho com o futuro. Sonho com viagens que quero fazer, com livros que quero ler, com pessoas que quero conhecer. Sonho com os anos que ainda tenho pela frente. 70 anos não é o fim. 70 anos é apenas mais um começo. E eu estou pronta. 3 meses depois, a matéria da Fabiana é publicada num site grande de notícias. Minha história está lá, junto com histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo. A repercussão é enorme. Centenas de comentários de pessoas agradecendo por termos falado, de pessoas contando suas próprias histórias, de pessoas dizendo que vão se proteger agora. Recebo mensagens, e-mails, até cartas. Algumas são de apoio, outras são de pessoas pedindo conselhos. Respondo todas que posso. Viro, sem querer, uma espécie de ativista acidental. Dona Berenice me mostra a matéria num dia quando estamos tomando café. Você viu quantas pessoas te apoiaram? Você ajudou tanta gente, Clara. Leio os comentários, e um deles me faz parar. É de alguém chamado PMO, as iniciais de Patrícia Mendes Oliveira. Sou a filha dessa mulher, e tudo que ela disse é verdade. Eu cometi um erro terrível, um erro que me assombra todos os dias. Minha mãe era minha melhor amiga, e eu a tratei como um objeto. Perdi ela, perdi meu lar, perdi minha paz. E não há dia que eu não me arrependa. Se vocês têm pais idosos, por favor, tratem eles com respeito, com amor. Não cometam o erro que eu cometi, porque quando vocês perceberem o que perderam, vai ser tarde demais. Leio o comentário 3 vezes. 4. 5. É um pedido de desculpas público. É um reconhecimento de culpa. É talvez o início de um processo de mudança para ela. Mas não muda nada para mim. Porque mesmo que ela esteja arrependida, mesmo que ela tenha aprendido, o que foi feito não pode ser desfeito. A confiança que foi quebrada não pode ser restaurada. A ferida que foi aberta vai deixar cicatriz para sempre. Talvez, num futuro muito distante, eu consiga olhar para ela sem sentir dor. Talvez a gente consiga estar na mesma sala sem que meu coração dispare. Talvez, mas não hoje. Hoje, eu ainda preciso cuidar de mim. Proteger minha paz, viver minha vida. E é isso que eu faço. Vivo. Acordo todo dia grata por estar viva, por estar saudável, por estar livre. Faço minha caminhada matinal. Tomo café com minhas vizinhas. Leio meus livros. Assisto minhas novelas. Vejo Adriana toda semana. Aprendi a usar redes sociais e agora tenho um grupo no WhatsApp com outras mulheres que passaram por situações parecidas. 71 anos. E finalmente, eu sou dona da minha própria vida. Não é o final que eu imaginei quando sonhava com meu futuro, quando segurava a Patrícia recém-nascida nos braços e planejava todas as coisas que faríamos juntas quando ela crescesse. Mas é um final honesto, um final real, um final onde eu sobrevivi. E às vezes, sobreviver é suficiente. Às vezes, sobreviver é tudo. Esta noite, sentada na minha varanda, olhando para as estrelas que brilham acima da cidade, eu fiz uma promessa para mim mesma. Vou viver cada dia que me resta como se fosse um presente. Porque é. Cada dia que eu acordo livre, segura, em paz, é um presente que eu dei a mim mesma quando tive a coragem de me defender. E se a minha história pode inspirar uma pessoa, apenas uma, a fazer o mesmo, então valeu a pena. Valeu cada lágrima. Valeu cada noite sem dormir. Valeu cada pedaço do meu coração que ficou para trás. Porque no final, eu não perdi apenas uma filha. Eu ganhei a mim mesma. E eu sou suficiente.